Boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade ao livro de Isaías, capítulo 29, mas antes vamos falar com Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nos reunimos mais uma vez diante da Tua presença, meu Pai, e te pedimos que o Senhor venha nos orientar, que o Senhor venha nos guiar em cada palavra que for dita, Senhor. Que tudo que sai dos nossos lábios venha de Ti e seja para acréscimo na vida espiritual de cada pessoa que ouvir, meu Pai. Que o Senhor venha abrir o nosso entendimento e falar aos nossos corações aquilo que o Senhor preparou para que a gente aprendesse nesse capítulo. Que o Senhor venha amarrar, meu Pai, todo espírito de distração, todo espírito, meu Pai, de confusão. Que o teu Espírito seja o único a reinar, meu Pai. Que nessa noite o Senhor venha falar com cada uma de nós e com as que futuramente verão, assistirão essa meditação. Toma tudo em tuas mãos, meu Pai. Eu entrego tudo em teu controle. Amém. Graças a Deus. Vamos começar. Esse capítulo, pelo que eu entendi, Deus fala que ele vai trazer juízo sobre Israel. Sobre Israel não, sobre Jerusalém. E ele começa falando da lareira de Deus. Eu não consigo. Já deu. E em outras versões, Acertou. em outras versões ele chama de Ariel. E Ariel, para algumas pessoas, significa leão de Deus, ou pequeno leão de Deus, mas também outras pessoas dizem que tem o mesmo significado de lareira, que nesse caso aqui seria como, segundo um pouco que eu entendi, um versículo mais para frente, que seria como o altar de Deus. E ele começa assim: ai da lare... ai da la... ai da lareira de Deus, cidade lá. É melhor, eu vou usar Ariel porque eu não tô conseguindo. Ariel, vai dar certo. Ai de Ariel. Deixa eu só pegar outra versão aqui que tá Ariel. Pronto. Ai de Ariel. Ariel, a cidade onde Davi acampou. Acrescentai ano a ano, e sucedam-se as festas. Demorou muito para me conseguir entender esses versículos. E principalmente quando ele falava de Ariel e o porquê disso. E Ariel foi a cidade que Davi foi quando ele estava fugido, se eu não me engano, fugindo. Não sei se foi do filho ou se foi de Saul. Deixa eu só conferir. Foi. Ele estava acampado lá. Quando ele foi ungido rei, e Saul começou a perseguir ele. E nessa cidade, ela era uma cidade muito poderosa, tinha um grande exército, bem potente, estrategista. E eles falaram que o exército de coxo e de cego seria o suficiente para derrotar Davi. Então eles zombaram de Davi e Davi não estava só. Davi ele estava sobre a proteção de Deus. E as festas, Deus fala que deixa o tempo passar. Deixa eles comemorarem as festas que para eles eram importantes, festa da Páscoa, da Lua Nova. Do que mais? Os pães asmos, Tabernáculos. os tabernáculos de Purim. Então, aqui Deus disse, ó, deixa eles seguir a vida deles da maneira que eles quiserem.
Deixa o tempo passar e eles acharem que não vai acontecer nada. Porque, na verdade, é isso que acontece. Muitas vezes a gente é alertado sobre qualquer coisa e, por não acontecer naquele momento, a gente acha que nunca vai acontecer. Que se a gente não cuidar da nossa saúde, a gente vai continuar tendo a saúde de ferro. Que se a gente não buscar se desenvolver na comunhão com Deus, Deus vai se aproximar de nós e a gente não vai ter problema, que o diabo vai nos esquecer. E enquanto isso, Deus está dando tempo para a pessoa se consertar e o diabo dando corda para ela se enforcar mais ainda, porque a pessoa começa a pensar que não vai acontecer, que elas estão imunes, igual a volta do Senhor Jesus. Ah, eu escuto que o Senhor Jesus vai voltar desde criança. Mas o Senhor Jesus já voltou para muitas pessoas que morreram e que tiveram tempo suficiente de conserto. Pessoas que poderiam estar bem, mas não se cuidaram, foram deixando o tempo passar, deixar o acaso, né? Como diz aquela música, que o acaso vai proteger enquanto estiver distraído. Mas o problema é que ninguém mais está distraído. Hoje todo mundo é avisado sobre tudo. Em todo lugar você é avisado sobre saúde, sobre trabalho, sobre educação, sobre tudo. Então, são poucos que estão inocentes. Agora, Versículo. só fazendo um acréscimo. Quando a gente fala de Ariel ou Lareira de Deus, como possa estar aí na sua versão, pessoal, está falando de Jerusalém, só para ser mais específico, tá? Quando ele cita lugar onde Davi acampou, Jerusalém. Eles tomam essa, Davi vai e toma essa terra, ah, se apossa, faz dela cidade de Davi. Por isso o texto aponta, sinaliza assim com bastante ênfase para que não haja erro do local de onde está sendo falado, que do que está sendo referido. Então ele está falando de Jerusalém, que ele chegou, acampou naquele lugar e ali ele começou o seu reinado. Daí ele começa a expandir. Então Ariel é uma forma poética de Isaías apontar para Jerusalém. E quando ele fala nessa forma poética, ele está exaltando virtudes de Jerusalém, não pelo seu povo em si, mas pelo lugar que Jerusalém é para Deus, uma cidade escolhida, um monte de Deus, lareira de fogo, né? Lareira de Deus, apontando para o fato de que ali é realmente um lugar santo, certo? E quando ele faz uma correlação com essas festas, ele vai apontar para o vazio que a sua população está vivendo. Essas festas não estão fazendo diferença na vida deles. Qual o propósito das festas que o próprio Deus mandou comemorar? Páscoa, tabernáculos, e esqueci a outra. Eu acho que é a Lua festa da nova. colheita. Como? Lua nova. Não, aí são outras festas, mas tem as três festas principais. Eu acho que é a Lua festa da nova. colheita. Não é Lua Nova, não. São outras, tem outro nome. Não é a mesma coisa, não? Não, não. As luas eram outra comemoração, né? O Purim não foi Deus que mandou, já foi uma invenção dos próprios judeus, eles também comemoravam, né? Enfim. Mas as festas que Deus mandou eles comemorarem, lá no Êxodo, eram para que houvesse a memória do cuidado de Deus para com Israel. E o que eles estavam fazendo não era mais um culto para a memória do Senhor, era religiosidade. Eram coisas vazias e muitas vezes mal preparados, de uma forma profana. Então, o Isaías ele está querendo fazer esse contraponto. Ai de Jerusalém, né?
o Monte Santo, o Monte de Deus. Deixe que esse povo continue fazendo essas festas. Tudo bem. Aquele verso, né? Você que está praticando a iniquidade, pratique mais. Você que está praticando a justiça, continue praticando a justiça. Deixe eles praticando a iniquidade deles. Isso não vai ficar barato. Então, Isaías ele já está sinalizando, né, apontando para que ah, a, a, deixa eu falar o termo certo, a impureza que eles estão levando a Jerusalém, que eles estão praticando em Jerusalém, vai ser punida, né? Isso aí a gente vai ver ao longo do texto. Pode continuar. Era isso que eu ia falar, para abrir em 2 Samuel, capítulo 5. Posso? Paula, deixa eu abrir aqui. Vá, Hum? pode. 2 Samuel, dona Zila, capítulo 5, versículo 6. Partiu o rei com os seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e que disseram a Davi: Não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repelirão. Como quem diz: Davi não entrará neste lugar. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Davi naquele dia mandou dizer: Todo o que todo o que está disposto a ferir os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo e fira os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi aborrece. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará na casa. Assim habitou Davi na fortaleza e lhe chamou a cidade de Davi. Foi edificado em redor, desde Milo e para dentro. Ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor dos Exércitos era com ele. Essa fortaleza, Jerusalém, é uma cidade bem estratégica, que Davi já estava querendo tomar tempo, porque ela ficava no centro, perto de outras cidades. É porque eu perdi o papel, que eu fiz a anotação, teve um problema aqui, eu vou tudo para o lixo. Mas ela fazia fronteira com outras cidades, era um lugar bom, era bem, bem estratégico, era um ponto estratégico. E Davi, estrategista do jeito que era, aproveitou a oportunidade e veio todos esses outros motivos que a senhora falou aí. Versículo 2. Então porei a, la, então porei a lareira de Deus em aperto, e haverá pranto e lamentação, e ela será para mim verdadeira lareira de Deus. Acamparei ao redor de ti, cercar-te-ei com baluarte e levantarei tranqueiras contra ti. Então, lançada por terra, todo o chão falarás, e todo o pó sairá e do pó sairá afogada a tua fala. Subirá da terra a tua voz como a de um fantasma, com um cochicho e tua fala desde o pó. Deus fala que vai cercar ele. E eu cheguei a perguntar se era literal, não sei se a senhora lembra, mas Deus fala que vai trazer os inimigos para sitiar essa cidade, que vai, não qualquer inimigo, porque ele fala que vem com baluartes, vão vir preparados, então são pessoas de guerra mesmo, povos que vai executar a sentença de Deus e para ver se esse povo cai em si, para se voltar para Deus de verdade. Não oferecer sacrifícios da boca para fora, ou tá festejando por motivos religiosos, só porque na maioria das vezes esse pessoal aproveitava essas festas para comer, beber e dar lugar à carne. Como a senhora falou, não era por Deus. Não sei não. Eu não sei não.
Ninguém sabe não, pessoal, que povo inimigo era esse que vinha sitiar Jerusalém? Um doce para quem acertar. Os amorreus não, era. Não lembro. Vai, continue, que aí o próprio texto vai revelando. Deixa eu me achar. Só um minuto. Deixa eu ver se é nessa outra versão aqui eu consigo. Versículo 5, não foi que eu parei? Uhum. Foi Senacaribe, não foi não, que veio contra o povo de Israel? Tá vendo que eu estudei? Contra o povo de Judá. Peraí, Jerusalém já está de bom tamanho. E a multidão dos teus inimigos será como o pó miúdo, e a multidão dos tiranos como a pragana que passa, e no momento repentino isso acontecerá. Ou seja, seria muitos inimigos, um grande exército. Ele fala pó, não dá nem para contar o pó. E ia ser no momento que eles menos esperavam. Num abrir e fechar de olhos, ou num piscar de olhos, esse povo ia vir sobre eles. Do Senhor dos Exércitos será visitada com trovões e com terremotos, e grande ruído, com tufão de vento e tempestade, e labaredas de fogo consumidor. E como o sonho e uma visão de noite será a multidão de todas as nações que hão de pelejar contra Ariel, como também todos os que pelejarem contra ela e contra a sua fortaleza e a puserem em aperto. Eu creio que Isaías está falando sobre as ameaças que esse povo sofria constantemente, mas se a senhora tiver alguma coisa para acrescentar, porque eu não entendi direito. Então, o que acontece? Quando eu estava meditando também nesse texto, eu tive esse mesmo pensamento que você. Mas se a gente lê todo o texto, a gente vai ver que não bate essa ideia. Qual é o mesmo pensamento? O mesmo pensamento é dizer que isso aqui é um povo muito numeroso e que está vindo com toda a força contra Jerusalém. Vamos voltar ao verso 4. A gente vai ter assim, no verso 1 e 2, a gente está vendo Deus, ele fala com carinho a respeito de Jerusalém, mas, ao mesmo tempo, ele fala chateado com o povo de Jerusalém. Aí, a partir do verso 2, ele fala assim: eu porei Ariel em aperto, eu porei Jerusalém em aperto. Então, ele já está sinalizando que vai haver um castigo, né? Vai botar em aperto, vai acontecer uma coisa ruim, não vai ser uma coisa legal. Porém, Ariel em aperto, haverá pranto e tristeza. Ó, gemido, não vai ser legal. E ela será para mim como Ariel, como uma lareira de fogo, o bicho vai pegar. Ok? Então, vai ter uma guerra, ou guerras, batalhas, e essa cidade vai pegar fogo, vai sofrer um juízo.
vai toda ser incendiada? Não necessariamente. Mas a ideia é que vão sofrer juízo, como quem passa pelo fogo. Porque te cercarei com meu arraial, te sitiarei com baluartes, levantarei trincheiras contra ti. Em outras versões está escrito tranqueiras, mas enfim, vai sitiar Jerusalém. Vamos lembrar, pessoal, que Jerusalém está dentro de Judá, não tem nada a ver com Israel. Não tem mais nada a ver com Israel. Estamos falando de um tempo onde as nações, as tribos foram divididas. Se a gente perde esse entendimento, o texto fica meio infrutífero. A gente não compreende bem do que está se tratando. Israel aqui nem existe mais. Tá? Então, estamos falando de Judá, estamos falando da capital de Judá, Jerusalém, o centro econômico, o centro político, o centro religioso de Judá, Jerusalém. Então, derrubou a capital, o resto vai, o resto vai junto. Então, Deus está falando que vai apertar Jerusalém, né? E aí você imagina o cerco se aproximando, a capital normalmente não é na borda de um país, é no seu centro. Então, o cerco vai se aproximando de fora para dentro e vai apertar Jerusalém. Bom, quando isso acontecer e que Deus vai permitir, parte de Judá vai ser destruída. Não é o que a gente vê aqui? Ah, no verso 2, ele já fala assim: haverá pranto e tristeza. Bom, se vai haver pranto, choro, tristeza, então está havendo perdas. Existe o medo, existem ameaças, então algo está sendo destruído. Judá está sendo invadida, Judá está sendo destruída, sim, pelos assírios, sob o comando de Senaqueribe. Mas aí o que o texto fala? Porque te cercarei com o meu arraial, te sitiarei com baluartes, levantarei trincheiras contra ti. Então serás abatida, falarás debaixo da terra, e a tua voz, e a tua fala, né, desde o pó sairá fraca, e será a tua voz debaixo da terra como a de um espírito familiar, na versão de Você Está Fantasma, dá tudo no mesmo, é uma coisa ruim. E a tua fala assobiará desde o pó. Não é que ele será abatido porque será destruído, mas a moral dele vai ser abatida. O espírito dele, o espírito de Jerusalém, vai ser abatido. Eles temerão, eles ficarão com medo. E a voz altiva deles, que estava lá no alarido das festas, que eu lembrei depois do nome aí, é Pentecostes, tá bom? Então, as 3 festas que Deus obrigatoriamente mandou estatuto perpétuo para Jerusalém, melhor dizendo, para Israel. Era Páscoa, Tabernáculos e Pentecostes, né? Pronto. Então, nessas festas que eram para ser um culto a Deus, eles estão fazendo da festa um verdadeiro bacanal. Como a Ana falou aí, eles vão lá comer e beber. Não tem honrarias a Deus de verdade. Os corações estão vazios. O que eles falam é da boca para fora. Não é de fato o que está dentro deles. Aí ele vai continuar. E a multidão dos teus inimigos será como pó miúdo. Quando fala isso, a gente imagina, pô, realmente é uma multidão, é igual a pó. Mas não é isso que ele está falando, não. O que ele está dizendo é que ele vai dar salvação para Jerusalém. E aqueles que se colocaram como inimigos, eles vão ser abatidos de uma forma tal que, ó, vai ser um sopro, como um pó, vai desaparecer. Será como pó miúdo, e a multidão dos tiranos como pragana que passa. E no momento repentino isso acontecerá. Mais uma vez Isaías apontando para aquele grande livramento onde Judá não precisou levantar uma arma, soltar uma flecha, e quem abateu, quem destruiu essa nação inimiga, os assírios, foi o próprio anjo de Deus. Foi aquele milagre
aquele livramento maravilhoso, né? Assombroso. Então, o texto está apontando, na verdade, para um livramento, para mais misericórdia de Deus com Jerusalém. É diferente, no princípio, quando eu estava lendo, estava tendo essa mesma ideia que você, que era como se fosse aqui um povo muito numeroso invadindo. Não, não, não. Eles vão ser dizimados. O texto, ele vai acabar apontando para isso, né? No verso 6, ele já fala: do Senhor dos Exércitos serás visitada, com trovões, com terremotos, grande ruído, com tufão, vento, tempestade, labareda de fogo consumidor. Então, o anjo vai lá e vai causar tudo isso. Vai destruir Jerusalém? Não. Vai destruir o povo inimigo. E esse exército inimigo vai ser completamente dizimado, o rei cai fora e acaba sendo morto lá na Síria, quando ele volta para adorar o Deus dele no templo dele. Então, esse é o verdadeiro sentido dessa palavra. Pô, olha, Jerusalém, ainda que você não valha muita coisa, entendeu? Eu estou tendo misericórdia de você, eu vou dar um aperto só para você assim ficar esperto, mas eu vou te dar livramento, não vou deixar você desamparar, entende? Então, a linha de raciocínio é por aí. O restante do texto vai nos dar esse tipo de embasamento ainda mais. Pode continuar. Eu imaginei que Deus estava aqui, tanto Israel como o povo inimigo, porque eles sempre se excediam, né? E como essa primeira parte ele está falando do castigo, então eu imaginei que ele castigaria Israel com esse povo e depois castigaria esse povo. Também pensei assim, mas aí a gente vai ver que esse povo inimigo vai ser colocado para correr. Versículo 8. É o 7, não? Eu li o 7. Hum, perdoa, você leu o 7, perdoa. Serás também como um faminto que sonha que está a comer, mas acordando sente-se vazio, ou como o sequioso que sonha que está a beber, mas acordando sente-se desfalecido e sedento. Assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra o monte Sião. Deus fala, né, da ilusão desse povo, de achar que pode abater o povo dele e ficar por isso mesmo. É só um sonho, é como se eles estivessem delirando. É um É, desvaneio da cabeça deles. e é assim, uma outra forma que eu pensei, eles estão com fome, estão com sede de guerra, estão com desejo de tomar Jerusalém, mas vão ficar só na vontade. Não vão conseguir alcançar o seu objetivo. Então, por isso que o texto, esse verso já fundamenta bastante isso, né? O inimigo foi abatido. Não foi Jerusalém que foi abatida, o inimigo foi abatido, né? Foi protegido, guardado, teve um grande livramento de Deus. Versículo 9. Estatelai-vos e ficai estatelados. Cegai-vos e permaneceis cegos. Bêbados estão, mas não de vinho. Andam cambaleando, mas não de bebida forte. Porque o Senhor derramou sobre vós o espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, que são os profetas, e vendou a vossa cabeça, que são os videntes. Esse povo estava completamente longe de Deus, não se importava mais em compreender a lei nessa época, né? A palavra de Deus. E não se importava, eles não sabiam e nem se importavam em saber. E os guias desse povo, que eram os profetas, que deveriam estar ensinando os profetas, aos profetas mesmo, né? Profetas, sacerdotes, É.
Era sacerdote, os outros que eu tava, o outro eu não estava tentando lembrar. Eles que eram para estar cuidando desse povo, como verdadeiros pastores, pastoreando, zelando da comunhão desse povo com Deus, está certo. A nossa comunhão com Deus é individual. Mas a partir do momento que eu tenho uma pessoa que está ali, e aí, vamos orar, vamos fazer um propósito, vamos acordar de madrugada, vamos jejuar, vai te ajudar a fortalecer. Agora, eles não estavam nem aí, porque eles estavam comendo, estavam bebendo de sobra, né? Que estava tendo até para se fartar, para ficar bêbado e tudo mais. E o povo estava indo assim, porque era como ovelhas sem pastores. E Deus falou que deixou. Deus deixou eles ficarem aí, como Dona Lília mesmo disse, a respeito do versículo. Quem é limpo se limpe mais e quem é sujo se suje mais. Eles não tinham mais o entendimento da palavra de Deus. Praticamente não sabia mais nem o que Deus queria, nem o que Deus já tinha falado antes. E Deus não falava tanto por enigma, não era uma coisa que eles não sabiam. Tudo que Isaías está falando para a gente pode parecer complicado, mas para eles, a linguagem daquela época, eles entendiam. Deus fala de forma clara. Às vezes até com a gente. Às vezes não, até com a gente hoje em dia Deus fala de forma clara. Às vezes o pastor está pregando e ele está dando um entendimento e Deus está falando outra coisa com você. Não que esteja errado, que você está nos devaneios lá. Mas dependendo da questão que você está naquela hora, Deus vai abrir a sua mente através daquela pregação. E tanto que a palavra vai falar com cada pessoa individual, que cada um vai ter um entendimento dentro de sua situação. E esse povo aqui não, esse povo aqui, eles já não tinha mais isso. Eles andavam por aí como ovelhas sem pastor, como se não tivesse um Deus, como se fossem aí nada, vivendo a revelia. E é bacana a gente observar que o texto, né, Isaías, ele fala que não estão bêbados de vinho. Eles estão embriagados, cambaleando, não por causa da bebida forte, mas por causa do cálice do Senhor. O próprio Deus já estava tratando de não dar o que era puro, o que era santo para eles. Isso é bem interessante, pessoal. Se a pessoa ela não dá valor àquilo que ela está recebendo, aquela história da pérola aos porcos, ela não está dando valor, vai chegar um momento que Deus não vai mais permitir que ela tenha acesso àquilo que é precioso, àquilo que é valioso, a palavra dele, o cuidado dele, o zelo dele. De modo que vão viver de uma forma como que cegos, né? E não estamos falando de quaisquer cegos, estamos falando dos líderes espirituais. A gente não está falando aqui de rei, não, a gente não está falando de governante, estamos falando dos líderes espirituais. E o líder espiritual em princípio, deveria ser aquele que de fato dá o rumo da nação. Vamos para lá, vamos para a esquerda, vamos para a direita, né? Faz assim, faz assado. O líder espiritual era para fazer isso. Vamos nos santificar, vamos aprender mais da vontade de Deus, vamos sacrificar, vamos transmitir isso para outras pessoas. Quando for na guerra, não, vamos nos preparar espiritualmente para isso. Vamos consultar o Senhor. Não tem mais isso, né? Eles estão embriagados. Então, você imagina uma pessoa embriagada, falamos disso da última vez. Uma pessoa embriagada perdeu a consciência. Se ela perdeu a consciência, qual a utilidade dessa pessoa mais? É como se fosse um animal. Venhamos e convenhamos, às vezes um animal parece mais sábio até do que muito ser humano, né? Então, o próprio Deus começa a limpar a eira dele, né? O próprio Deus está começando a limpar Jerusalém, tá? Tendo o cuidado aqui. A gente vê isso dentro da igreja. Dentro da igreja como um templo
uma comunhão de pessoas. Se aquela pessoa ela é joio, deixa que o próprio Deus vai limpar. Lembra da parábola do joio? Alguém aí escreve para a Neide que ela não está ouvindo porque ela não conectou o áudio ainda. Não, esquece, ela já está conectada. Né? A palavra do trigo e do joio, nessa parábola, o pessoal pergunta, e aí, o que que a gente faz? Vamos arrancar o joio? Vamos limpar isso aí? Ele, não, 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 não. Se limpar o joio agora, o trigo vai junto, deixa aí, porque vai ter o tempo certo e o Senhor da seara vai fazer a separação. Então, quem tem o cuidado de limpar a igreja, limpar a congregação, é o próprio Deus. E a gente está vendo isso aqui desde sempre, né? A obra é do Senhor, a obra perfeita é do Senhor. Então, desde sempre, está aqui, Deus fazendo a limpeza espiritual e não dando o que é santo para aquele que se coloca como profano. Pode continuar aí. Sim. A gente percebe por algumas reações dos nossos pastores e fica imaginando, se o homem está assim, imagina Deus. Ontem o pastor falou, né, o pastor André, ele falou sobre a entrada da arca. E aí ele falou que quando Davi foi nomeado rei, assumiu de fato, a primeira coisa que ele fez foi buscar a arca que estava na casa de Obed, não é isso? Obed não. Era Obed-edom. Obed-edom. É que ele não falou o nome do homem, ele só disse que mandou buscar e confundi. E eu lembrei da primeira aula que o pastor André fez, quando ele esteve aqui da primeira vez. E aí, quando terminou a reunião, eu cheguei lá e falei, pastor, o senhor lembra da primeira aula que o senhor fez com os grupos? Ele, quando o senhor esteve aqui, ele, agora eu falei, não, pastor, da primeira vez. Aí ele falou, da cobertura, eu falei, não, pastor, da cobertura foi a última. Que eu imaginei que ele estava falando da última reunião que ele fez, né? Que foi sobre as pragas, Saraiva, né? Pronúncia certa. Aí ele ficou assim, aí eu lembrei que ele, depois eu entendi que ele estava falando da cobertura lá do sítio. Aí eu falei, não, pastor, foi lá no sítio, ele ficou tentando puxar. Eu falei, não, é que o senhor falou sobre isso. O senhor falou que Davi, ele se preocupou em trazer Deus para o reinado dele. Ele foi buscar a arca que representava a presença dele, representava o próprio Deus. Ele não ia para uma guerra sem a arca estar na frente e a cada passo que ele dava a uma certa distância, ele sacrificava um cordeiro. Aí o pastor lembrou, o olho do pastor chega brilhou assim. Ele, eu lembro que ele dava 6 passos. Eu falei, eu lembro que dava uns passos, agora se era 6, eu também não sei. Aí ele falou, ele dava 6 passos e quando ia dar o 7º, ele sacrificava um cordeiro. Ou seja, ele se preocupou em buscar Deus. E mais do que isso, ele se preocupou em agradar a Deus. Porque é muito fácil estar na igreja pedindo a Deus para salvar a família, para curar, para prosperar. Mas e a sua parte de buscar Deus pelo que ele realmente é? Buscar a direção. Ó Deus, eu preciso que o Senhor me guie em cada passo. Porque riqueza qualquer um conquista, mas a prosperidade vem de Deus. A senhora falando isso, eu lembrei de quando ele fala na parábola dos talentos que o que tem vai ser acrescentado e o que não tem, até o que tem vai ser tirado, que foi o que Deus estava fazendo com esse povo aqui. Deus já não falava mais, já tinha fechado o entendimento, eles não tinham mais visões, eles não ouviam mais a voz de Deus. E o pastor André parou, ele olhou assim, ele disse, você guardou? Eu falei, guardei, pastor. Aí eu vi a felicidade, aí eu lembrei do texto, falei, poxa, o pastor André é um homem. E imagina Deus, ele ficou feliz, porque foi algo que acrescentou. Imagina Deus, e esse povo aqui, eu ouvi isso, o que eu ouvi da boca do homem.
E aquele povo ouvia diretamente de Deus. Hoje a gente sabe que o Espírito Santo dá a direção para o pastor, dá a direção para a gente ouve do próprio Deus. Mas eles ouviam claramente a voz de Deus. Deus falava com eles em sonhos e eles rejeitaram assim por pouco, porque começou, via os costumes das nações pagãs, se misturou com quem não deveria se misturar e começou a fazer o que não era para fazer. E depois ainda quer culpar Deus. Porque hoje em dia a gente vê isso, as pessoas estão lá, estão recebendo a direção, só que elas não têm o cuidado de se preservar. A gente ajuda na salvação da pessoa, mas a decisão final é dela. Por que que o joio com o trigo? Às vezes tem pessoas na igreja que tem aquela atitude que você pensa, não é joio. Não, não é que a pessoa é um joio, a pessoa só é imatura. E ela precisa daquele apoio para se amadurecer e se firmar com Deus. E Deus insiste até certo ponto. Vai chegar uma hora, a hora da colheita, e que Deus vai separar quem for de proveito e quem não vai ser lançado no fogo. E é o que ele estava falando aqui com esse povo. Porque vai ter um peso maior de você ouvir e não passar adiante. Você ter a obrigação de alertar o outro e ficar calado. Quando, na verdade, até eles também já tinham se perdido. Uma pessoa que está perdida vai se preocupar em salvar os outros. Hoje em dia a gente até vê, né? Mas é porque a pessoa quer manter o status. Versículo 10, né? Versículo 11. Não, eu 11? li o 10. 11. O 11. Para quem está chegando aí agora, Isaías capítulo 29, e a gente está agora no versículo 11. Pode seguir. Toda visão já se... Hã? Toda visão já se tornou como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te. E ele responde: não posso, porque está selado. E dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te. E ele responde: não sei ler. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim e com sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens, de homens que maquinalmente aprendeu. Ele fala aqui que as escrituras para esse povo era como se tivesse selada, um livro trancado que eles não conseguiam abrir. Eles não tinham entendimento porque Deus já tinha fechado a visão e a audição, e eles ficavam buscando entender o que Deus queria falar. E Deus já não falava mais com eles. E eles quando o texto fala que foi a quem sabe ler, eu imagino uma pessoa se dirigindo a um sacerdote, a um profeta, que era quem ia direcionar o povo, pedir conselho, pedir direção, e ele dizer: ah, eu não sei, eu não consigo, está selado. Mas não era você não era vocês que era para estar responsável por isso, por estar guiando, direcionando, esclarecendo as dúvidas. E aí ele diz: então dá para outra pessoa. Eu já imagino essa pessoa indo buscar a Deus em outros meios. É tipo assim, outras religiões, outros caminhos. Eu não sei se é isso, mas o que me deu é isso. É ir buscar o apoio, buscar ajuda em quem não tem para dar. Porque ele fala: eu não sei ler. Ou seja, eu sou leigo, Deus também não fala comigo. Eu não tenho visão, eu não tenho audição, eu não sei te orientar porque eu também estou perdido igual a você. E Deus fala que o povo se aproximava dele com a boca e o coração estava longe, e quando fazia isso, fazia para manter as aparências e o que aprendeu. É como você chegar num velório e tá lá aquela oração da Salve Rainha, um Pai Nosso, que as pessoas vão no automático, mas não para pensar direito o que ela está falando.
Porque até a gente, eu digo por mim, várias vezes eu rezava Pai Nosso no automático, mas não fazia sentido. Hoje, quando você para prestar atenção no que você está falando, o Senhor Jesus, numa oração só, nos ensinou tudo. Perdão, confiança, tudo. Tudo, 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 tudo. E esse povo aqui não tinha mais isso, e Deus ainda fala que, como mandamentos como de homens, porque a gente viu, ao longo da Bíblia, a gente vê que tinha seitas, que eles criavam ainda mais doutrina. Deus deu 10 mandamentos. E eles iam lá e começou a criar doutrina e mais doutrina e colocando mais fardo em cima de pessoas que já estavam perdidas. Se a pessoa já não entende o que Deus quer dela, o que Deus está falando, o que ela tem que fazer, chega outro com mais regras, com mais peso, ela vai dizer, não, não vou seguir a Deus, porque eu estou querendo tirar o peso das minhas costas. Estão colocando mais, o Senhor Jesus disse que o fardo dele era leve, e eles estão aqui só colocando mais peso. Não, eu vou sair, eu vou viver minha vida lá no mundo mesmo, eu vou fazer o que eu quero, porque pelo menos lá, digamos assim, né, o diabo não vai cobrar certas coisas de mim. Então, além de tudo, eles ainda afastavam as pessoas de Deus. Eles não tinham nem para eles e nem para outros, e Deus estava prestando atenção. Às vezes a gente pensa, Deus não está vendo, ninguém está vendo. Deus está vendo. E o diabo também. Embora eu tenha uma consciência que esse texto é voltado para Judá, acertei? Mas a gente pode trazer para o dia de hoje, porque a gente vê muito isso. A gente vê os que saem da presença de Deus e ainda levam outras pessoas. E ainda deixa aqueles lá, os amiguinhos dele, que é para, bater o fio e conseguir ir tirando mais outras pessoas. E eu fico, sinceramente, eu fico com dó dessas pessoas. Eu peço para Deus dar o perdão. Dar o perdão não, fazer a pessoa sentir o desejo do arrependimento. Como que eu vou dizer? Que Deus dê coloque dentro dela o entendimento do que ela está fazendo. Que ainda tem chance, se a pessoa está viva, ela ainda tem chance de se arrepender. Embora não vai ser fácil ela trazer de novo para a presença de Deus quem ela tirou. Porque você chega na igreja, você tem pessoas que são chegados, tem sua família, você leva a pessoa para a igreja, é um sacrifício. Não é nem para a igreja, é para a presença de Deus. Para a igreja a gente é fácil levar, é fácil encher. Mas na presença de Deus é mais complicado. E tem pessoas que quando sai, que alguém sai, tem um caso de uma mulher de um tio meu, que ela estava indo para a igreja, ela levou as duas filhas. E por causa, a uma chegou a ser obreira. E porque ela cismou lá com o pastor, teve um problema lá, ela saiu. E as filhas saíram, e saíram por causa dela. Ou seja, é uma guerra para trazer para a presença de Deus, e é outra guerra para voltar. Porque hoje, devido a algumas situações, a gente vê, né? Se ela voltar para a presença de Deus, ela vai trazer as filhas dela com as mesma facilidade? Não vai, porque até o filho que tinha aqui, e todos os filhos obedecem ela. Ela é uma véia que se os filhos não andar na linha, ela pega um pedaço de pau. Uma vez eu fui trabalhar, ela vinha com uma vara que não tinha mais tamanho. Eu falei, o que foi isso? Ela, não, vou bater não sem vergonha ali. Ela deu mesmo no menino. Eu falei, meu Deus, esse povo é bruto. E o filho, acho que o caçula, o filho do meu tio, virou traficante. Enquanto ela estava na presença de Deus, ela ainda conseguia dominar mesmo eles no mundo, e agora nem isso. Aí, recentemente, aconteceu outras coisas. O diabo vai trazendo a conta aos poucos e a pessoa não vai nem percebendo. E depois ainda fica, ai Deus, onde foi que eu errei? Quer que eu enumere? Deus fica lá pensando, tá se fazendo de sonsa, né? E eu não consigo entender isso. A gente tem que ter esse cuidado de não impor para os outros algo que a gente pensa que é certo. Você vai dar o seu conselho, isso aqui funcionou para mim. Mas se a pessoa não quer, você não vai obrigar uma pessoa a jejuar, você não vai obrigar uma pessoa a orar. Não vai, porque aí é ela e Deus. A senhora quer falar alguma coisa?
É interessante o texto falando, né, no verso 11, ele fala da lei escrita, do livro, o livro como que selado, ou o livro como que dado a alguém que não sabe ler, um iletrado, inoperante, inútil. O livro tornou-se inútil. A lei de Deus tornou-se inútil. Aí ele vem no verso 14, mentira, no verso 13, e ele chega no final e fala que o, o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens. Não tem nem mais palavra. Então, aquilo que você realmente trouxe, de fato, os judeus, eles, além da Torá, eles tinham outras leituras que eram transmitidas de gerações, que era a Torá oral. Então, era o entendimento deles e eles passavam aquilo de geração para geração. Os ensinamentos se tornaram apenas palavras de homens. Se você estiver ensinando baseado nisso aqui, ok. Mas se você está ensinando do que ouviu alguém falar, que ouviu de alguém falar, que ouviu de alguém falar, mas que realmente não está embasado nisso aqui, bom, aí você tem um problema, porque você não está seguindo a doutrina santa, mas você está seguindo palavras de homens. E qual será a chance dos homens deturparem a palavra, né? Imensa. Então, a gente vê que essas pessoas estão cada vez mais se afastando de Deus e que Deus está permitindo que isso aconteça, ele está até meio que provocando. É o desejo dele? Não é, pessoal, não é. Mas é aquela coisa, isso é muito santo. Eu não vou dar mais para você, sua sacerdote, você não se santifica. Pessoas que vão, amanhã, domingo de manhã, Santa Ceia, não se prepara, não vai em jejum, não vai em consagração, chega atrasado, chega 5 minutos antes do culto, correndo, esbaforido. Chega 10 minutos depois do início do culto, correndo, esbaforido. Não procura ter realmente um momento, fazer com que aquele momento seja especial para si. Não, é religiosidade. Vou lá, vai ter a Santa Ceia, vou comer um pão, o pastor vai orar. O pastor ora, mas a consagração é porque está vindo de dentro de você. É você que está querendo oferecer para Deus a sua vida como sacrifício vivo. O pão, o vinho, são símbolos. Não são eles que fazem a diferença na vida da pessoa. Não é um pão e um suco que, de fato, vai mudar a sua natureza. Vai tornar você da natureza carnal, humana, em uma natureza espiritual. É até meio que estupidez a pessoa acreditar nisso. Mas a pessoa, de qualquer jeito, aquele momento de comunhão não é valorizado. Você tem um momento de você dar sua oferta para Deus. E quando eu falo de oferta, não é dinheiro. Dinheiro, eu acho que é a menor das coisas que a pessoa pode fazer para Deus. Mas é a oferta mesmo de doar a sua vida. Você não dedica o devido tempo. E até quando você vai fazer o trabalho, um trabalho evangelístico, ou um trabalho qualquer de assistência dentro da igreja, de assistência a outras pessoas, um trabalho de caridade. Você vai em nome de Jesus, mas você não vai como Jesus, né? Vai de qualquer forma, né? Vai de qualquer jeito. Então vai chegar um momento que Deus vai perceber, pô, se você não encara isso com santidade, eu não vou permitir mais que você veja realmente a santidade nisso. E aí tem gente que fica cauterizado e começa a levar aquilo como se não tivesse o devido valor. Vai chegar um momento que ou a pessoa simplesmente se afasta, porque ela não vê razão, ela não vê propósito naquilo, ela não entende o propósito daquilo, o propósito de ganho de almas, o propósito de autoedificação. Ou simplesmente ela vai se sair. Ou Deus remove, ou ela sai. Ou Deus remove, ou ela sai. Mas permanecer com esse estado de inércia, com essa frieza espiritual,
Aí Deus não vai deixar. E aí o que a gente vai ver aqui são pessoas que não leem a Bíblia, ok? Trazendo para os dias de hoje, são pessoas que não leem a Bíblia, vivem do que o pastor prega. Meu Deus, quantas vezes, pessoal, nós já vimos pastores pregando coisas que não estão na Bíblia. E não é porque eles fazem isso de maldade. Muitas vezes eles não têm o devido conhecimento, tá bom? Eles têm o desejo de servir, mas não têm o devido conhecimento, é fato. Estão na mesma caminhada que a gente, só que dentro deles tem um desejo a mais. Eu quero servir a Deus ensinando. E Deus vai ensinando, é a caminhada, a trajetória. Quando a gente pega um pastor com um ano de obra, é um nível, 10 anos de obra é outro, 40 anos de obra, é outro. Então, é a caminhada, é a mesma coisa. A gente, quando entrou na igreja, era uma estupidez. Hoje a gente tem algum entendimentozinho. Daqui a 10 anos, a gente vai ter uma outra visão. 20 anos, a gente está no céu, com certeza. Entendeu? É outra história, com certeza. Então, é a caminhada do cristão. Mas, se você ouve algo que não procede de Deus, você só vai saber discernir se aquilo é certo ou errado, se você conhecer isso aqui. Então, o trabalho que nós estamos tendo aqui nesse momento é discernir a palavra de Deus, para que quando alguém venha falar com a gente um conto do vigário, não, isso aí não está escrito. O que você fala procede da sua boca vazia, não da palavra de Deus. Tá? A gente vai ter a autoridade para falar sobre essas coisas, para escolher isso aqui eu vou captar para mim, eu vou ouvir, isso vai me servir de alimento. Não, isso aí eu vou rechaçar, porque com certeza é imundície, vai me deixar apodrecido em meu coração. Ah, essa esse cuidado do crescimento da igreja, esse cuidado ali com o povo de Judá, né, naquela época que era a reserva, os separados que Deus tinha separado para si, né? Qual é o termo que fala? Esqueci agora. Os remanescentes, os remanescentes de Deus, né? Deus teve o cuidado já de separá-los. E quando menos espera, que, pô, deixe tanta chance para vocês, estou até hoje preservando vocês, as nações do mundo em todo estão se quebrando aí, se matando, se destruindo, vocês continuam aqui desse tamanho, mas vocês continuam perseverando, existindo. É brincadeira, vocês estão realmente brincando comigo. Aí chega o momento da ira de Deus. Então, que é o que o verso 9 fala, né? Verso 9 não, o verso 10 fala, porque o Senhor derramou sobre eles o espírito de sono profundo. Ele fechou os olhos de vocês que são profetas e cobriu a cabeça de vocês que são os videntes. Né? E vidente naquela época não era o vidente de hoje, lermão, aquela coisa envolvido com feitiçaria. Não, não tem nada a ver, não. Tá? O vidente era realmente alguém de Deus, e ele tinha, assim, visão, igual os profetas, eles tinham visões que vinham de Deus e eles falavam com o povo. Por que era necessário dessa forma? Porque o povo não tinha conhecimento da palavra, ponto final. Então, como é que esse conhecimento chegava para essas pessoas? Alguém pregava, alguém que tinha embasamento na palavra. Bom, essas pessoas estão fugindo da palavra, não vai servir mais para serem pregadores. Aí Deus vai removendo eles das suas obrigações, das suas funções, antes que descaminhe o povo mais ainda, né? Antes que se torne uma situação ainda pior. Mas vem do próprio... Que isso fique claro, pessoal, vem do próprio Deus. Se a gente demole e não buscar a nossa santificação, Deus não vai nos santificar de automático. Processo de santificação é um processo de duas vias. É a nossa ida e Deus vindo para a gente. É duas vias. Então, tem o trabalhar de Deus e tem o nosso trabalhar. Esse negócio de santificação, esperando que a graça do Senhor venha fazer o milagre na minha vida, isso é balela. Isso é conversa para boi dormir. Se a gente não estiver no processo, não estiver realmente sacrificando, o que a gente está fazendo aqui agora? Investindo o tempo de um descanso, do final da semana pesado que a gente teve, estamos investindo na meditação da palavra. Por quê? Que a gente é melhorzinho que os outros? Não, porque a gente tem desejo. A gente quer se santificar, a gente quer aprender mais de Deus, a gente quer se aproximar mais de Deus. Existe um objetivo muito maior, não é só ler uma palavra, a gente quer aprender do Espírito Santo.
Isso é o nosso esforço no processo da santificação, né? Qual é o passo, né, de Deus em direção a esse momento, por exemplo? Ele abrir nossa mente e fazer com que essas palavras fiquem gravadas dentro da gente. Vai passar um tempo, 2 tempos e vai parecer que a gente esqueceu, mas quando chegar a oportunidade, poxa, eu estudei aquilo lá atrás, Deus me revelou aquilo lá atrás, olha, está servindo para mim agora. Eu entendo o que está acontecendo com fulano agora, com ciclano. Eu entendo o que pode acontecer comigo se eu fizer a mesma coisa que os profetas caídos do passado fizeram. E por aí vai. Então, essa é a nossa parte de santificação. Tem que ter sacrifício. Não é simplesmente pela graça. Aliás, né? Maiana gosta muito de falar isso aí, e é fato. A graça não é de graça. Segue aí, Maiana. Bora ver se dá para terminar aí hoje, viu? E a gente vê quando o Espírito Santo faz a limpa, né? E pregar, qualquer pessoa prega. Um ex-pastor nosso, semanas antes de sair, ele falou: porque a pessoa aprende a pregar. Então, saiu da presença de Deus, está pregando, ele aprendeu a pregar. Ele está levando aquelas pessoas. E a gente gosta. Tem pessoas que saem da presença de Deus e a gente gosta. E a gente sente. Principalmente quando a gente vê que uma pessoa saiu com mágoa, saiu com ódio. Eu tô falando isso no geral. A gente fica sentido, a gente quer trazer de volta, mas a pessoa não dá espaço. E se a pessoa não dá espaço, nem Deus pode fazer nada. Aí sai um pastor, sai um obreiro. E fica todo mundo, fulano saiu da obra. Eu sou chamada de fria em alguns aspectos por causa disso. Se ele saiu da obra, é porque ele já saiu da presença de Deus. E essa pessoa vai ficar em cima do altar para quê? Para ficar pregando o que ele acha para as pessoas. Ele já não está bem, aí vai deixar os outros maus também. E o Espírito Santo, ele faz a limpa. A gente sente. A gente vai tentar ajudar, é claro. Mas a decisão vai ser da pessoa. É impossível você não sentir a perca de um pastor, de um obreiro, de um membro. Mas é pior aquele pastor, aquele obreiro e aquele membro ficar lá no nosso meio para contaminar os que ainda estão com os olhos puros, o que ainda quer algo com Deus, porque vai começar com uma palavrinha, uma coisinha daqui, uma coisinha dali, e quando vai ver, já contaminou metade da igreja. E a gente tem que ter isso. Vamos orar por fulano, mas o fato de fulano estar com um uniforme, estar com uma gravata, não significa que a pessoa é de Deus. Hoje a gente vê pessoas indo atrás de revelação. Quando eu era menor, tinha uns vizinhos lá, umas vizinhas que era crente, e ela fazia esse escuto na porta. Eu não gostava de ir por causa desse negócio de revelação. Aí uma vez eu fui, fizeram lá uma revelação que nem foi tão tenebrosa assim. Eu falei, eu não venho mais. Ainda vem revelar para mim o que não presta. Se bem que não foi o que não presta, né? Na verdade, ela só disse que eu era. Ela disse. Ela primeiro apontou para a menina grávida e disse que Deus ia dar uma bênção no útero dela. Eu falei, a menina tá com o bucho pela goela e ela vem revelar isso. Me poupe, viu? Aí, o anjinho da esquerda, ó, chegou lá no ouvido dela. Ela, irmã, você tá que nem esse filho. Deus quer te fazer assim, ele quer te encher, ele quer te usar. Não mentiu, porque realmente Deus queria me usar. Aí começou a cantar uma musiquinha lá, eu falei, eu não venho mais, não venho mais. Porque a pessoa fica pulando de galho em galho atrás de várias palavras, de uma palavra que possa mudar a vida dela e buscar aqui. O próprio Deus vai falar com ela, porque uma coisa é você aí, ó, eu não entendi esse versículo aqui, você pode me ajudar? Mas a pessoa quer que você revele letra por letra, cada vírgula, cada... E vive de um... Minha internet está falhando, vocês estão me ouvindo? E vive pulando, vai de um lugar, vai no outro, e ela começa a beber de vários vinhos. Aí mistura os vinhos
A pessoa não sabe a quem seguir, não sabe o que buscar, porque ainda que seja o mesmo Deus, cada um com sua doutrina, cada igreja com sua doutrina, cada pessoa com seu método, e vai confundindo. E eles estavam buscando a palavra numa época em que Deus falava diretamente com eles. É o que não dá para entender. Se fosse lá no começo, lá no final, que diz que o Espírito Santo vai sair, outros não dizem que vai sair, que a palavra não vai ter entendimento, a gente entendia, mas nessa época aqui, Deus falava boca a boca com esse povo. Deus aparecia em sonho, aparecia em visões e tudo mais, falava com a pessoa, e eles aqui perdido por besteira, porque não cuidaram, não cuidou do que era santo, do que era precioso. O que eu tenho de mais precioso hoje na minha vida é a minha salvação. E se eu perco Deus, eu perdi tudo. E será que eu vou ter tempo? Versículo 14. Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos sábios perecerá e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem as escuras, e dizem: quem nos vê? Quem nos conhece? Que perversidade a vossa, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse ao seu artifício? Não consigo pronunciar direito essa palavra. Ele não me fez, e a coisa feita dissesse ao seu oleiro. Ele não sabe. Deus, ele fala que vai continuar a obra, e quando ele diz no versículo 14 que vai ser maravilhosa e um portento, de maneira que vai confundir a sabedoria dos sábios, eu só consigo pensar no Senhor Jesus. Não sei se nesse momento aqui, porque ele está falando especificamente para esse povo. Mas o Senhor Jesus começou a pregar com 12 anos, era filho de, terrenamente falando, de um carpinteiro. A mãe também, não sei se tinha uns recursos. E ele estava ali pregando Isaías para o povo. Ele estava no meio daquelas pessoas sábias, e aqueles homens que ouviam o Senhor Jesus, eles ficavam admirados da sabedoria dele. Não sei se a senhora tem um acréscimo melhor que esse, porque eu não consegui não pensar no Senhor Jesus. E no 15 ele fala que a pessoa ainda tenta esconder de Deus os propósitos, a intenção do coração, sendo que Deus sonda, ouve e sabe de tudo. Então, não tem como você esconder de Deus. E ele dá o exemplo do barro. Se o oleiro errou uma peça, a culpa não é do oleiro, a culpa é sempre do barro. Então, o que esse povo estava passando aqui não era culpa de Deus, era culpa deles mesmos. Foram eles que deixaram as raízes dentro dele e deles. Não se limparam por completo, porque o barro, para ir pro esqueci o nome. A oficina, ele passa por alguns. Sim. Entendi. Quando ele está sendo manipulado ainda. Antes disso, ele passa por um processo até ele ser usado. Ele tem que ser limpo, ele fica na água e tudo mais, para tirar as impurezas. E quando a peça sai ruim, a culpa não foi do oleiro, a culpa nunca é do oleiro. E Deus está eu creio aqui, eu vejo como se Deus estivesse referindo a ele e os homens dizendo: não, você não me fez. Eu não sou obra de suas mãos. A culpa é sua. Deus disse assim: não, Deus não tem nada a ver. Deus deu pra gente uma coisa chamada livre-arbítrio, que ninguém vai poder culpar ninguém por nada. O que eu faço, o que eu falo, eu posso até ser influenciada, mas eu tinha o poder de decisão de fazer ou não fazer tudo o que eu fiz. Então, eu não posso culpar os outros. A culpa foi de fulano. Embora a gente goste, né? Porque, na verdade, o ser humano sempre quer isso. Alguém em quem pôr a culpa. E culpar Deus é fácil. Deus não está aqui para se defender. Só que no dia do juízo,
Na hora que passar lá no telão, ainda bem que eu não vou estar lá. Então, vai Fala. estar assim, pare com isso. Não, eu vou para o tribunal da justificação, da condenação eu não vou, não. Então, todo mundo vai estar diante do tribunal. Quando ele fala a respeito no verso 14, continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Farei uma obra maravilhosa e um prodígio, de maneira que a sabedoria dos sábios será destruída. Quando a gente vê a imagem lá do Senhor Jesus pregando para os sábios, não está destruindo a sabedoria dos sábios. Está acrescentando algo aos sábios, mas não está destruindo. Isso aqui é algo muito maior, muito mais assombroso que Deus vai fazer. O entendimento dos entendidos desaparecerá. Tudo aquilo que foi criação do homem, sabedoria do homem, os artifícios do homem, seus esquemas, seus conluios, os conchavos, tudo isso vai ser destruído. Nada disso vai permanecer. Ele começa a apontar para um nível de juízo, ele vai mudar mentes, pessoal. Sei como é isso também não. Mas Deus vai mudar mentes. Paulo fala isso lá em 1 Coríntios. Ele diz que toda a sabedoria do homem será aniquilada. Como é que isso vai acontecer? Mas Deus vai fazer. Isso vai vir da parte de Deus. Junto com isso, vai vir a pregação da palavra. Ok. Mas o texto aqui começa a finalizar, apontando para a redenção de Israel, né? E, inclusive, eu peço permissão aí, viu, Maiana? Para a gente dar um pause hoje e a gente conclui esse texto amanhã, tá certo? Porque senão vai ficar bem esticadinho para a gente. Então, daqui ele já tá apontando para tudo o que vai acontecer com Judá. Israel já foi destruída, tá, pessoal? Nesse momento, Israel já foi destruída. Povo de Israel, povo, está disperso nas nações, na Síria, nas nações que a Síria conquistou. Israel, as 10 tribos, não estão mais unidas naquele território de Israel. Já foi. Esse texto aqui está tratando com Judá, com Jerusalém, com Benjamim, Judá e os levitas. A tribo dos sacerdotes, os levitas, ficou dentro de Judá. Ele está lidando com aquilo que é espiritual de Israel, ele está lidando com aquilo que é promessa de reinado para Israel, que vem da tribo de Judá. Ele está lidando com essas ideias. Dá para entender? Então, o que ele está querendo falar, o que o texto está querendo tratar, são as pessoas que vão ser governantes, as pessoas que vão ser líderes espirituais para toda Israel no futuro. Ele está tratando agora. Ele tentou preservar o máximo. Ele está tentando limpar para preservar o máximo dessas categorias, vamos dizer assim, dessas tribos, porque elas têm propósitos especiais, certo? Então, ele está falando aqui que toda sabedoria vai ser exterminada. A sabedoria do homem vai ser comunada, vai ser aniquilada. A mente das pessoas vai ser mexida. Rapaz, se a gente olhar direitinho, hoje, as mentes das pessoas estão sendo mexidas. Que eu achei bem interessante até na pregação de quarta-feira, né, no estudo do Apocalipse, apontando, né, para a guerra que o anticristo vem fazer, o espírito do anticristo, né, o espírito do cavaleiro do cavalo branco,
que vem fazer uma guerra, mas não é necessariamente uma guerra com armas. É uma guerra de ideologia. Todo esse conhecimento, essa ciência está sendo tudo destruído, verdade, né? Pensando agora direitinho, está sendo jogado para debaixo do tapete, jogando no lixo, enfim. Homem agora quer engravidar, mulher quer virar homem e engravidar, né? Tá umas coisas loucas. Eles querem mudar a linguagem, tá louco, tá tudo assim. E eles querem negar verdades, eles querem negar a ciência. Pois bem, toda essa sabedoria de homens vai ser aniquilada. Deus vai tratar disso. Ai dos que se escondem, dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor. Como que a gente pode esconder nosso propósito do Senhor? Como? Se Deus sonda coração, escrutina pensamentos. Como? Né? Ele é o Todo-Poderoso, que tudo sabe, que tudo vê, está em todos os lugares ao mesmo tempo. O tempo, aliás, para ele não existe. Então, como que a gente vai se esconder? Como vamos esconder os nossos pensamentos de Deus? Então, Deus está apontando, ó, vocês, início lá do capítulo, vocês estão fazendo festas, mas o coração de vocês está longe de mim. O propósito que há dentro de vocês é impuro. Vocês pensam que estão escondendo porque vocês levam o sacrifício no altar, mas vocês não me enganam. Vocês enganam os homens, as pessoas, mas não, a mim não. Me lembro de uma pessoa, ela comentou isso comigo, não sei se ela se arrependeu hoje, mas que certa feita estavam fazendo uma oferta, né? E quem dava oferta ganhava um livro e tal. E aí essa pessoa quis o livro dentro da igreja. Foi com a mão vazia, enfiou dentro do alforje e tirou a mão como se tivesse ofertado. Todo mundo vai crer. Você vai enganar o homem. Foi lá no altar, pegou o livro, foi para casa. Essa pessoa até hoje não consegue desenvolver temor a Deus, viu, pessoal? Até hoje. Ela acha que enganou alguém. Não se engana a Deus. Não tem como. Ai dos que fazem as suas próprias obras às escuras. Ninguém está vendo? Deus está vendo. E Satanás também, né? Quem nos vê? Quem sabe o que estamos fazendo? Deus e Satanás. Como, na minha versão está um pouquinho diferente aí da que Maiana falou. Como vocês invertem as coisas? Será que o oleiro é igual ao barro? Será que aquele que faz a obra é igual à obra? Deus está mostrando uma diferença. Vocês são barro. Vocês estão achando que vocês são igual a mim? Vocês estão achando que tem poder igual a mim? Vocês estão achando que tem sabedoria igual a mim? Vocês estão achando que vocês são igual a mim? Será que o oleiro é igual ao barro? Pode a obra dizer ao artífice, ele não me fez? Pode a coisa feita dizer ao seu oleiro, ele não sabe de nada? Ele não está vendo? Então, Deus está mostrando que há uma diferença, uma distância muito grande entre ele e sua criatura, o homem, e que o homem não pode esconder nada dele. Vamos ver aqui que Judá era uma nação que estava amontoada de pecados, pecados morais, éticos. Nem estou falando da impureza religiosa, né? Da impureza espiritual, não é nem religiosa, perdoe. Da impureza espiritual. Eram mentirosos, devassos, se misturavam com idolatria, mas mentiam, um traía o outro, né? Aquele negócio de puxar o tapete para você ocupar o lugar daquele seu coleguinha de trabalho, né? Você não, né? Eles lá. Furar olho da amiga para ficar com o marido da amiga.
E Deus fala: vocês acham que eu não estou vendo isso, não? Vocês são malucos? Né? Vamos parar por aqui, por hoje. Para mim, fica a seguinte reflexão, né? Que eu vou compartilhar aqui com vocês rapidamente. Mas amanhã a gente finaliza esse texto e aí todo mundo vai poder falar um pouquinho, tá bom? Mas hoje, só para a gente não extrapolar o tempo, eu vou só falar brevemente e Maiana vai indicar aí alguém para fazer a oração. Amanhã todo mundo pode fazer seus comentários. Que fique na nossa cabeça que nós somos, de fato, criaturas de Deus. Não há nada que possamos fazer que ele não esteja vendo. E não há nada também que a gente não esteja fazendo de bom que ele também não esteja vendo. Não há nada que você esteja semeando uma boa semeadura e que ele não esteja cuidando de honrar, cuidando de fazer crescer o seu plantio santo. Mas se porventura existe algum desvio, alguma inclinação ainda dentro de você, dentro da gente, né? Para aquilo que não presta, para aquilo que é mundano, para aquilo que é ruim, para aquilo que nos remete ainda à nossa velha natureza, a gente tem que tratar de limpar. Nós temos que tratar de limpar, porque a parte de Deus ele já fez com a gente. Qual foi a parte de Deus? Ele já ensinou e tem ensinado. Ele está dizendo o caminho, vá para a esquerda, vá para a direita, ande reto, suba, agora desça. Ele ensina o caminho. Cabe a nós obedecer. Eu achei bem interessante quando Maiana trouxe aí, né, as muitas lições que estão embutidas dentro do Pai Nosso. Adoração a Deus, obediência e submissão a Deus, confiança na provisão de Deus, reconhecimento de que não somos perfeitos, liberação de perdão. Realmente é muita coisa em uma só oração. Mas veja que em tudo Deus tem cuidado para nos dar direção. Só erra, só desvia, só tropeça quem realmente quer, tá bom? Então vamos parar por aqui hoje. Maiana, indica alguém aí para fazer a oração. Tem Dona Zila aqui, tem a Daiane, Martiane, Dona Dulce aí, Martiane. ó, Dona Meire. Quem? Martiane. Martiane. Acorda aí, Martiane. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós entramos na tua santa presença e te pedimos, meu Deus, que o Senhor tenha compaixão, meu Deus, das nossas vidas, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Com certeza nós entramos aqui, meu Pai, nessa sala de uma forma e saímos daqui, meu Deus, de outra, porque o Senhor falou conosco, nós ouvimos a tua voz, nós recebemos a tua direção, meu Pai, de como devemos proceder, de como devemos agir, do que o Senhor quer que a gente faça, de como o Senhor quer, meu Pai, que a gente se posicione, de como o Senhor quer que seja o nosso proceder. O Senhor nos mostrou, meu Pai, a tua vontade e nós te agradecemos por isso, meu Pai, porque nós renunciamos, meu Deus, o conforto, o sono, o descanso, para estar aqui, meu Pai, ouvindo a tua palavra, meu Pai, recebendo com alegria, meu Deus. E nós pedimos também, meu Pai, que cada pessoa que ouvir essa meditação, que venha, meu Deus, também receber do Senhor, meu Pai, essa direção, a tua sabedoria, meu Pai, porque não tem direção melhor, meu Pai, do que a vinda direto da boca do Senhor. Meu Deus, às vezes, as pessoas, e até a gente mesmo já fez isso, meu Pai, procuramos outras pessoas tão falhas quanto nós e pedimos ajuda, pedimos uma orientação, mas nós nos esquecemos, meu Deus, de que nós tínhamos o Senhor, meu Pai, para fazer isso. E na verdade, meu Pai, nós com o passar do tempo entendemos que isso era só um pretexto, era só uma desculpa, porque a gente queria facilitar, meu Deus, as coisas e não queríamos, meu Deus, verdadeiramente sacrificar, e o Senhor nos ensinou isso com o tempo, meu Pai, e
Hoje a gente só teve uma confirmação disso, meu Pai. E com certeza muitas pessoas que ouvirem essa meditação vão ter esse despertamento, meu Deus, que é o Senhor, meu Pai, que nós devemos procurar e que não há outro, meu Deus, além de Ti, meu Deus. Nossa confiança ela tem que estar em Ti todos os dias, a nossa fé tem que estar em Ti, o nosso olhar tem que estar em Ti, meu Pai, e não em ninguém. A verdade é, meu Deus, que tem tantas apostasias, meu Deus, acontecendo, e eu me lembro, meu Deus, daquele versículo que o Senhor disse que quando o Senhor voltasse, será que o Senhor encontraria fé na terra? Meu Deus, o Senhor só quer encontrar isso em cada uma de nós, meu Pai. Então nós te pedimos que o Senhor venha nos blindar, que o Senhor venha nos guardar. Meu Deus, não deixa, meu Deus, essa fé morrer, meu Pai, de dentro de nós, porque tem muitas pessoas más, tem muita gente mal, meu Pai, com o intuito de destruir a fé, meu Pai, e nada além disso, nada além de trazer engano, nada além de trazer divisão para a tua igreja. E nós te pedimos, meu Deus, que o Senhor fortaleça a nossa fé, que o Senhor fortaleça o nosso espírito, meu Pai, e que o Senhor nos renove, que a cada dia a tua palavra venha se renovar, venha ter liberdade nas nossas vidas. Meu Deus, nós oramos também por cada pessoa que não pôde estar aqui, meu Deus, presente, o Senhor sabe por quê, que o Senhor as visite, e também nós oramos, meu Deus, por cada pessoa que deu o nome para a oração, meu Pai, por cada pessoa, meu Deus, que pediu, meu Deus, que nós viéssemos orar, e nós oramos agora, meu Pai, para que cada uma dessas pessoas tenha uma experiência real e verdadeira com o Senhor, meu Pai, que elas reconheçam que só o Senhor é Deus. Meu Deus, nós te entregamos tudo, meu Pai, nas tuas mãos as nossas vidas, nos fortaleça, meu Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, povo lindo. Então, por hoje é só. E amanhã, 9 horas da noite, a gente retoma. Vamos ser bem pontuais, tá certo? Para a gente concluir o texto e ter tempo para todo mundo poder falar um pouquinho, né, e compartilhar os entendimentos, o que Deus falou com você, com a gente, tá bom? Deus abençoe. Excelente noite.